noite. Meu nome é Maria de Fátima Navarro Soares, sou graduada em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Estácio de Sá. O tema da nossa aula de hoje é Linguística Textual, com ênfase em coesão e coerência. Vamos adotar a obra do professor José Carlos de Azeredo, Gramática, Oásis da Língua Portuguesa, bem como do professor Ataliba de Castilho, a nova gramática do português brasileiro, para fundamentarmos a nossa explanação. Vamos fazer aí a definição de coesão, coerência, na aplicação dos termos no nosso texto. Coesão é o mecanismo usado para conectar as informações dentro do texto. A estrutura de um texto tem que seguir uma harmonia de palavras. É o que define o professor José Carlos de Azeredo, que coesão textual é a correta articulação dos recursos lexicais e gramaticais. Mas o que vem a ser esses recursos lexicais e gramaticais aos quais o professor nos ensina? Recursos lexicais são as palavras que usamos para formar uma frase, uma oração, enquanto que os recursos gramaticais é a estrutura da língua, a língua como ela deve ser falada. Podemos fazer uso da gramática normativa ou da gramática descritiva na produção dos nossos textos, nas nossas orações, nas nossas falas cotidianas, nos nossos grupos, nosso trabalho, nossa faculdade, nossa reunião em família. A gramática normativa é a regra. Ela estabelece regras de concordância e regência verbo nominal. É o que podemos entender como norma culta. Como podemos sintetizar, por outro lado, a gramática descritiva? A gramática descritiva é a nossa fala cotidiana, nosso dia a dia, com os nossos parentes em casa, com os nossos familiares, com nossa conversa informal. O professor Ataliba de Castilho define coesão como os elementos linguísticos que asseguram a textualidade a um elemento falado ou escrito. Esses elementos coesivos são as conjunções, os advérbios ou as expressões adverbiais, como então, agora, a seguir, abaixo, acima, primeiramente. As expressões como isto é, quer dizer, de um lado, de outro lado, além disso. Os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos, que todos podem ser utilizados na retomada de um elemento já posto no texto. Além desses mecanismos linguísticos já citados, há outros que estabelecem a conectividade e a retomada do sentido do texto e garantem a ligação dos termos no texto. Por exemplo, as conjunções. Elas servem para ligar as palavras e, com isso, formar as orações, formar os textos. Podemos citar as seguintes conjunções coordenativas e subordinativas. As conjunções coordenativas ligam elementos independentes e podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Por outro lado, as conjunções subordinativas, elas podem ser subordinativas adverbiais causais, consecutivas, concessivas, condicionais e temporais. Ainda podemos contar com a coesão referencial. A coesão referencial, ela pode ser anafórica ou catafórica.
A coesão catafórica faz uma retomada ao texto para resgatar palavras que aparecem no corpo do texto. Por exemplo, Roberta é a minha melhor amiga. Ela sempre está presente nos momentos mais difíceis da minha vida. Percebam que eu substituí o nome próprio Roberta pelo pronome ela. Para evitar a repetição, eu fiz essa substituição, fiz essa retomada. Já a coesão catafórica apresenta informação explícita depois da citação. Exemplo: ele esteve aqui, o Pedro. Substituí o nome próprio Pedro pelo pronome ele. Outro exemplo: fui à feira, comprei os seguintes produtos: feijão, arroz, frutas e legumes. Substituí esses elementos enumerados pelo substantivo os produtos. A coerência textual é a relação lógica entre as ideias expostas no texto. Um texto, para ser coerente, requer que seja produzido seguindo uma exposição de ideias em uma linguagem clara e adequada ao tipo textual. Podemos fazer a substituição de vocábulos por outros sem prejudicar a correção e a coerência do texto. Porém, temos que ter muito cuidado, porque essa substituição pode alterar o sentido original do texto. Vou citar um exemplo para os senhores. Mateus estuda somente português. Pedro estuda principalmente português. Perceberam a diferença? O sentido como é diferente? O Mateus estuda somente português, não estuda outras matérias. Enquanto que o Pedro estuda outras matérias. O Pedro estudar geografia, história, física, matemática, porém dá ênfase ao português. Vou citar outros exemplos para os senhores fixarem melhor esse assunto. Comprei um livro. Ele está na minha estante. Perceberam? O substantivo o livro foi substituído pelo pronome ele. Outro exemplo. O aluno foi à aula. Ele compreendeu todo o conteúdo ministrado pelo professor. Substituí o substantivo o aluno pelo pronome ele. Mais outro exemplo. Maria foi visitar os seus amigos que moram em Curitiba. Ela se divertiu muito lá. O advérbio lá, advérbio de lugar, substituiu o substantivo Curitiba, o nome próprio Curitiba. Perceberam a diferença? Agora conto com os senhores para a elaboração dos textos e orações. Estou à disposição para eventuais necessidades, dúvidas que eu possa ajudá-los a sanar. Muito obrigada pela atenção. Estou aqui contando com o retorno dos senhores. Muito obrigada e boa noite.